A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Olá, paz do Senhor, amado ouvinte, tudo jóia, tudo tranquilo por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu caí, né? Não sei o que foi que aconteceu, eu comecei a falar e caí. Que coisa, coisas da internet, né? Aqui no Brasil. Como que está a sua vida? Tá tudo bem por aí? Tudo jóia, tudo tranquilo. Aqui tá tudo em paz, graças a Deus, né? Jean Peterson vai chegando aqui na Rádio Maior Amor, proclamando o amor de Cristo com mais um programa por dentro da Bíblia, não é? 24 horas aqui na Maior Amor, ou melhor, a Rádio Maior Amor está 24 horas proclamando o amor de Cristo, juntamente com o Por Dentro da Bíblia, não é? Todo sábado, meio-dia, eu tô aqui com você. E todo domingo, às 13 horas, tem a reprise para você me escutar de novo aqui na Rádio Maior Amor, né? Que coisa boa. Deus abençoe, viu? A tua vida. Obrigado por você estar aí conosco, não é? Conosco na Rádio Maior Amor. Como Deus é bom, Deus é maravilhoso e cuida de nós, não é? Você pode participar deste programa humilde e dileto pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, sabia? No WhatsApp da Rádio Maior Amor, no 44 997 54 97 54 0049. Tem também o facebook.com/ Por Dentro da Bíblia, ou melhor, /programa Por Dentro da Bíblia. Segue a pauta, Jean Peterson. E também você pode participar pelo e-mail pordentrodabiblia@maioramor.com.br. Que beleza, que maravilha, não é? Deus é bom. E lembrando também, meu irmão e minha irmã, que este programa e todos os outros ficam disponíveis para você ouvir de novo. Sabe como? Nas principais plataformas de podcast. Tem o Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music e muitas outras. Você pode ouvir o Jean Peterson, ouvir a Palavra de Deus, o ensino da Palavra de Deus, não é? De novo, quando você quiser e onde você quiser. Também no site maioramor.com.br. Deus é bom, né? Que maravilha estar com você aqui na Rádio Maior Amor, sempre proclamando o amor de Cristo. Pois é, e vamos mandar alô, vamos mandar abraços, né? Agora parece que tá tudo bem, né? Parece que a internet estabilizou. Glória a Deus, aleluia, não é? Vamos mandar abraço aqui para os nossos irmãos, né? Os irmãos que estão ligados aqui na nossa programação, não é? Alô, Irani, de Fortaleza. Opa, afasta do microfone aí, seu Jean Peter. Fortaleza, Ceará, Deus abençoe. Um abraço também para o nosso irmão Dirley de Serrana, no Estadão querido de São Paulo, não é? É isso, é bênção. Um abraço também ao Acedir, de Presidente Prudente. Tá certo. Um abraço também para, deixa eu ver minha lista aqui, gente boa. Um abraço também para Salete, lá de São Paulo, né? A irmã Salete de São Paulo, nosso ouvinte também, não é? A Luciana Reis, eu falei que não ia esquecer dela, que ela sempre tá ouvindo, e não esqueci. Anotei na pauta, viu? Deus é bom. Um abraço também ao Edivaldo Tio Dil, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, não é? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço para vocês. Deus abençoe mesmo. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sua companhia tão preciosa, né? Para nós aqui
no Por Dentro da Bíblia. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre jejum. Eita, é hoje que nós vamos descobrir que os gordinhos não jejuam, hein? Que beleza! Vamos falar sobre jejum no dia de hoje. Que bênção é falar sobre esse tema, né? Vamos descobrir coisas muito interessantes da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? Vai ser legal, vai ser um tema interessante no programa de hoje. Qual a diferença entre jejum e propósito? Fala-se muito sobre isso hoje, né? Tem até uma confusão no meio cristão. É propósito, é jejum, o que é jejum, o que não é, qual a forma correta de jejuar? Vamos falar sobre isso hoje e encontrar vários exemplos na palavra de Deus sobre esse assunto. Vai ser muito massa, não é? Vai ser muito legal falarmos sobre esse assunto, não é? Nós vamos ver a pauta aqui. Vamos à pauta então, vamos lá. O jejum, meus irmãos, ele é adotado por diferentes religiões, não somente o cristianismo, né? Várias religiões adotam um jejum em seus ritos. A medicina também, né, aconselha, em alguns casos, alguns tipos de jejum, né, como prática medicinal. O judaísmo, né, vamos falar do judaísmo, o Antigo Testamento, ele tem um dia de jejum. Tá lá em Levítico, capítulo 23, verso 27, fala sobre o jejum, não é? O dia da expiação, né? Aí não se come nada. Vamos ler aqui, Levítico 23, 27. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor, não é? E nesse dia, não é? Ninguém pode fazer nada. É jejum absoluto em Israel, não é? O dia da expiação. Tinha o jejum, né, como prática. E aí, você quer ver outro texto interessante? É lá em Mateus 6, 18, quando Jesus ele ensina a jejuar. Eu acabei não colocando na pauta aqui, mas quando se fala em jejum, logo se lembra desse texto, né? E nós ainda vamos falar sobre Jesus, né? Como que Jesus jejuou, não é? Logo se lembra desse texto quando fala em jejum. Então vamos lá. Os tipos mais comuns de jejuns para a gente contextualizar e você entender melhor como é que esse negócio funciona, está aqui. O jejum comum é não comer nada. Você pode beber água, tá? Fica sem comer durante o período de tempo, mas pode tomar água, não é? Esse eu faço muito, né? Hoje não com tanta frequência, né? Por conta dos afazeres do dia a dia, né? E é difícil mesmo, né? A gente ter uma rotina nesse sentido, por conta dos afazeres diários, né? Jesus pode ter feito esse jejum, sabia? Jesus pode ter feito o jejum comum, o normal, lá no deserto, não é? Em Mateus, capítulo 4, depois do seu batismo, Jesus foi batizado e ele foi para o deserto. Foi conduzido ao deserto e ele jejuou 40 dias e 40 noites, não é? Vamos ler? Mateus 4. Pode ser que Jesus tenha feito esse jejum pelo seguinte. Mateus 4, capítulo 4, versos 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites... depois teve fome. A Bíblia não fala depois teve sede, fala Jesus teve fome. Então entendemos que Jesus pode ter tomado água, não é? Jesus pode ter tomado água. Então esse é o jejum comum, não é? Já fiz muito e prefiro fazer este tipo de jejum, não é? Tem o jejum total, não é? O jejum total, ele é total mesmo. Você não toma água, você não come nada, você não toma nada, tranquilo. Só que esse você tem que ter muito cuidado, porque o nosso corpo precisa de nutrientes, né? Se nós passarmos mais de 3 dias sem comer e sem beber, pode ser muito nocivo à saúde, né? Então só pode ser feita em casos muito extremos. É muito raro você ver isso na Bíblia, né? Quase não tem esse tipo de jejum. O Senhor sabe, né? O porquê. E
Temos também... esse jejum foi feito por Esther. Esther fez esse tipo de jejum para salvar o seu povo, não é? Esther, capítulo 4, versos 15, 16 e 17. Fala assim: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Que bênção, né? Que coisa linda. Você já sabe, o resultado foi lindo. Deus se compadeceu, Deus livrou o povo judeu do extermínio, não é? Deus livrou o povo. Aleluia! Que bênção, né? Que bênção. E o terceiro tipo é o jejum parcial, não é? E tá lá em Daniel capítulo 10, versos 2 e 3, durante 3 semanas, né? Daniel ficou sem comer coisas saborosas, nem tomou vinho, né? Interessante. E aqui, antes de citar outros versículos bíblicos, eu quero abrir um parêntese, né? Alguns parênteses, aliás, para a gente falar sobre isso, que eu já falei do jejum total, né? Toma cuidado. Eu já fiz o total uma vez, só uma vez, não é? Logo quando me converti, eu fiz esse jejum, mas não foi 2, 3 dias não, foi acho que menos de um dia, mas eu fiz, não é? Tem que ter muito cuidado. O segundo tipo, né, que eu falei, aliás, falei primeiro o jejum normal, é o comum, já fiz muito, não é? Tomando água, não é? Tomando água, já fiz muito, não é? E você pode também tomar um suco, um suquinho de laranja, um suquinho de limão também não faz mal, né? Se bem que tem que se tomar cuidado, né, com a ingestão desse alimento, porque é ácido, né? Então você tem que sempre consultar um médico, ver se você tem saúde para aguentar isso, né? Eu já fiz muito desse. O jejum, por exemplo, que você pode fazer é nos horários que você não tem muitos afazeres, não é? Tipo de sábado para domingo, sexta para sábado, né? Com quem trabalha e tal é muito complicado, né? Quem trabalha tem seus afazeres, faculdade, escola, serviço mesmo, né? Do dia a dia, pode fazer uma refeição, por exemplo, né? Total, você ficar uma refeição. Eu tomo café da manhã, a refeição que eu mais gosto é o café da manhã, não é? Aí você deixa de tomar o café da manhã, por exemplo, tá? Aí você não toma água, não come nada, não bebe nada. Dá pra fazer também, não é? É interessante, muito curtinho, aí você tira esse período, né? Uma coisa que nós vamos ver, e eu vou citar outros versículos sobre jejum aqui na Bíblia, não é? É que sempre vem acompanhado de oração. Então, se você for fazer, faz no momento que você possa ler a Bíblia e orar. Não fazer por fazer, porque os fariseus faziam por fazer, não é? Na época de Jesus. Por que Jesus combateu? Por exemplo, eu vou citar aqui para você um versículo do Novo Testamento, não é? Jesus, ele, lá em Mateus 9, versos 14 e 15, olha o que está escrito. Então chegaram aos pés dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos, nós e os fariseus, por muitas vezes, e os teus discípulos nunca jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres velhos e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Essa lição de Jesus é sensacional. Você não vai jejuar só por jejuar, porque os fariseus estavam jejuando por jejuar.
Lá em Mateus 6 ele combateu isso, né? Você não pode fazer jejum para mostrar. Eu tô aqui jejuando para todo mundo saber, como os fariseus faziam, né? Aí tem gente que pega a literalidade e fala, então eu não posso falar que eu tô jejuando. Não é isso que Jesus disse. Jesus está dizendo, é contra a prática ritualística, né? Contra o ritual que ele está dizendo. Não faz por ritual, por obrigação. Não é assim que é o jejum. E você vai entendendo ao longo do programa como que vai ser, como que funciona. Não é assim. Tem que fazer para buscar o Senhor, não é? Para ter comunhão com Ele, para fortalecer, não é? Se tá com o coração impuro, se tá com o coração cheio de pecado, odres velhos. Como que vai colocar o vinho novo, o Espírito Santo, né? Numa velha criatura? Não tem como. Os odres têm que ser novinhos em folha, porque aí ele vai aguentar o vinho, a fermentação do vinho, não é? Interessante que Jesus ele fez essa conexão, né? Logo em seguida, ele explicou o jejum. Vocês vão ter que jejuar quando o noivo for embora. De verdade, tá? Vão ter que jejuar de verdade. E aí Jesus fez essa conexão, eu achei sensacional, né? Eu gosto muito dessa passagem, não é? E vamos citar outros textos, né? Outros textos aqui. Em Zacarias, fala assim, Zacarias capítulo 7, versículo 5, o jejum que você não pode fazer. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuastes? Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser para Deus. Senão se torna um mero jejum, uma dieta, né? Então, por que eu devo jejuar, né? Como que é esse negócio? Sim. Vamos falar aqui sobre o tal propósito, né? Que o povo fala aí nas igrejas. Antes de eu falar sobre por que jejuar, né? E tal, citar outros textos. Vamos ver a questão do propósito. Então, hoje em dia se fala muito em propósito, né? Eu vou tirar a Coca-Cola, né? Eu vou tirar o Instagram, sei lá. Vou sair do Facebook, vou ficar uma semana, né? Isso é propósito, né? Você tirar, por exemplo, um alimento não é jejum, é propósito. Essa semana eu não vou comer carne, não é? Para mim, no meu entendimento, é propósito, né? Você pode chamar, eu chamo de propósito, entende? Eu chamo de propósito, né? Ou jejum parcial, mas o jejum parcial você retira mais alimentos, né? Então o meu entendimento nessa confusão toda que acontece, eu vou fazer um jejum não sei de quem, vou fazer um jejum, não, vou jejuar Coca-Cola, para mim isso é um propósito. E é bom a gente tirar, sacrificar coisas, não é? Mas não por sacrificar, tem que sacrificar com o objetivo de adorar a Deus, né? De oferecer a Deus, de buscar a presença de Deus. Eu vou jejuar Coca-Cola e pronto. Não, é sacrifício de tolo. Você precisa fazer com um propósito, né? É o propósito pelo propósito, não por si só, eu vou fazer, né? Interessante que no jejum que Daniel fez, lá em Daniel capítulo 10, versos 2 e 3, no jejum parcial que ele fez, ele também não se ungiu com unguento, com perfume, né? Muito interessante, né? Ele é como se hoje você fosse fazer um jejum e tirasse outra coisa junto, né? Lembrando também que a questão, por exemplo, quando a Bíblia fala, né, de se abster das relações sexuais, tem que ser com consentimento mútuo, né? Como diz a Bíblia. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, não é? Então, tem essa diferença. Tem que tomar cuidado com o tal do propósito, não é? Se for para tirar, eu não vou comer carne. Essa semana eu vou tirar o arroz, sei lá, batata frita. Quase não como isso. Então, isso é um propósito. Jejum são os que eu citei no início do programa. Ou é total, que é difícil, né? O jejum comum, que você só bebe água durante algum tempo. O total você não bebe nem come nada durante algum tempo. E o parcial, você toma uma sopa, né? Uma fruta, não é? Você se alimenta só de fruta, por exemplo. Eu entendo assim, tá? Respeito, mas eu entendo que funciona assim, não é? Em Joel, vou ler alguns textos interessantes, porque já estamos quase no final do programa, né? Encaminhando para o final. Hoje começamos um pouco mais tarde, por problemas técnicos. Em Joel capítulo 2, verso 12, fala assim: vamos analisar alguns textos. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor:
voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Isso demonstra arrependimento. Não é jejum por jejum. É um jejum que demonstra me arrependi do que eu fiz. Não é? Podemos ler Esdras capítulo 8, versos 21 ou 23. Interessante, sobre jejum. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Tá vendo? Não é o jejum por si só. Todo jejum tem que vir acompanhado de oração. Eu vou jejuar a janta. Então você se retira e vai, né? E vai ler a Bíblia, falar com Deus, ouvir um louvor, né? Cantar um louvor. Você vai fazer assim. Eu vou jejuar e pronto. Não, por isso que eu falei. Você jejua quando você tem um tempo para Deus, né? Agora, se você não vai ter esse tempo, nem faça. Não é? Nem faça. E falo isso por conta desse versículo, não é? Deus se moveu pelas orações do povo. Claro que o jejum foi importante, mas o que fez a diferença foi a oração, né? Também, Mateus capítulo 17, versos 21, né? O pessoal quis expulsar os demônios, não conseguiram. Aí Jesus falou assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração, de novo, e pelo jejum, não é? Porque a oração e o jejum nos fortalecem para a batalha, não é? Precisamos disso, senão a gente cai, a gente não dá conta. É um tripé, né? Parando para analisar, é a Bíblia, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum, não é? Isso tudo tem que andar acompanhado, senão é mero ritual, não é? Você quer ver outro versículo interessante aqui na palavra de Deus? Eu vou citar mais alguns. Em Atos capítulo 13, esse avivamento que teve na igreja do Senhor, esse avivamento missionário, não é? Atos 13, versos 1 e 2, não é? Estou citando os mais conhecidos, tá, gente? Devido ao tempo. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, as mãos os despediram. Quando a gente jejua, a gente consegue discernir, ouvir melhor a voz de Deus. Esse versículo, essa passagem bíblica demonstra isso com muita clareza, né? Muita. Vamos ver outros textos bíblicos aqui na palavra do Senhor. Você quer ver um texto interessante? Em Daniel 10, eu já citei esse texto, fala que Daniel jejuou 21 dias. Sabe o que aconteceu? Você sabe. No versículo 12 fala assim, então me disse, não temas, Daniel. Daniel 10, 12. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante ao teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos dias derradeiros, porque a visão é ainda para muitos dias. Batalha espiritual, não é? Daniel se fortaleceu, suplicou ao Senhor. Jejum fortalece, né? A nossa vida espiritual, o nosso espírito. Ele mortifica a nossa carne, não é? Ele mortifica. E eu vou citar aquele texto, Mateus capítulo 6, versos 16 ao 18, não é? Que eu citei no início do programa, eu vou citar ele agora, né? Quando jejuardes, não vos contristeis, ou melhor, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Tem hora que enrola a língua, né? Porque desfiguram o rosto
com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha isso aqui. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai. Isso aqui não é para não falar que está jejuando, está mostrando que o coração tem que estar em Deus e não nos rituais. E o teu Pai em secreto, ou melhor, e teu Pai que vê em secreto te recompensará, né? É isso que é o jejum. O coração tem que estar em Deus. Para buscar as coisas de Deus, né? É uma abstenção de alimentos com fins espirituais. Não é barganha. Eu vou jejuar para ganhar uma coisa de Deus, um favor, um carro, uma casa. Muitos ensinam isso hoje em dia, não é? Não. Jejum é voltado às coisas espirituais. Santificação. Você mortificar a carne, não é? Fortalecer o espírito, se arrepender daquilo que fez, não é? Gera avivamento, né? Como eu falei já, a gente vê um avivamento, Atos 13, não é? O Espírito Santo falou, manda Paulo e Barnabé, esses dois que eu quero. Vai ter uma obra missionária para eles, né? Discernimento espiritual, a gente ouve melhor a voz do Senhor, não é? Ficamos fortalecidos para expulsar demônios, para interceder pelas pessoas, não é? São tantas coisas. Isso é jejum, não é? Isso é jejum, buscar o Senhor. Então, tudo que sai disso, que sai desse propósito, não é jejum, não é? E também, encerrando a questão do propósito. Quando você jejua, eu vou tirar a coca, é que todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala, eu vou tirar a batata frita, a coca, a carne, né? Não vou comer carne, uma semana. Isso é propósito, não é? Eu vou tirar o Instagram. Claro que, se você for jejuar, você não vai ficar no Instagram. Eu vou jejuar, não vou comer alimento algum, tal. Só água, ou não vou tomar água também durante 12 horas, sei lá. Você vai sair do Instagram, você vai sair do WhatsApp para buscar a presença de Deus, né? Isso é o mínimo, né? Mas se é só um alimento, uma prática, uma atividade, eu amo bicicleta, correr, amo fazer trilha, ciclismo, né? E fala, não vou fazer por uma semana, vou dedicar a Deus. Isso é propósito, tá? Não é jejum. Jejum é nos termos que eu falei pra você, tá bom? Durante este programa. E nós lemos vários textos aqui sobre jejum, que não é uma obrigação, mas é uma prática adotada na Igreja do Senhor. Interessante, né? Muito interessante, não é? Quero mandar um alô, né? Nilson Lopes. Desculpa, meu irmão. Nilson Lopes, de Vitória da Conquista, Bahia. Sabe quem que indicou a rádio pra ele? O Edivaldo Tio Dil. Eita bênção, né? O Edivaldo Tio Dil indicou pro Nilson Lopes. Deus abençoe, meu irmão. A tia tua casa aí em Vitória da Conquista. Não é? Que bênção, fico muito feliz aí que você foi edificado pela palavra de Deus, né? E vários textos que nós lemos sobre jejum, não é? Falamos de propósito um pouquinho, né? Enfim, a gente entendeu um pouquinho mais sobre o jejum e eu vou ficando por aqui, não é? Todo domingo tem a reprise às 13 horas e sábado que vem, às 12 horas, ao meio-dia, tem mais Por Dentro da Bíblia, aqui na Rádio Maior Amor, não é? Rádio Maior Amor, 24 horas proclamando o amor de Cristo, não há tempo para mais nada, não é? Tinha outras coisas aqui para falar, mas falei demais, não é? Que Deus abençoe tua vida aí, em nome de Jesus. Não esquece, hein? Sábado que vem, meio-dia, eu tô aqui, contando com a sua audiência. Todo domingo tem a reprise. E nas principais plataformas de podcast, você pode me ouvir também, tá tudo lá para você ouvir quando quiser. Compartilha aí também, entra em contato conosco, né? Você é a razão de estarmos aqui com Por Dentro da Bíblia, edificando a minha e a sua vida, sempre com um estudo interessante da Palavra de Deus. Tô indo embora, hein? Tchau, Deus te abençoe. Bom sábado, bom final de semana. Fui! Você acabou de ouvir Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson, só aqui na Rádio Maior Amor.